Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nos colocamos neste instante à disposição dos nossos anjos da guarda, que estão a nos intuir e a trazer grandes revelações para que consigamos transformar o nosso mundo. Bondoso Jesus, que o seu amor envolva a todos nós. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Nós estamos nesse segundo dia em que vamos refletir, conversar sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar da segunda revelação. Na semana passada nós conversamos sobre Moisés, que foi a primeira revelação. E vamos conversar um pouquinho para entender como era o ambiente de preparação para a chegada de Jesus. E quem revela essa situação para nós é o Espírito Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. Ele diz para nós, no capítulo como tema, o século da Boa Nova. Ele diz o seguinte: a esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e beleza. Então, todos aqueles poderes destrutivos das guerras, como Humberto coloca aqui, os espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, agora a era do Cristo, a era da Boa Nova, estava repleta, como ele diz, de andrajos dos pescadores. Então, Jesus fundamenta o reino de Deus nos pescadores, nas pessoas simples, nas pessoas que estavam aptas, atentas para absorver com toda a capacidade que tinham naquela época os ensinos divinos trazidos por Jesus. Então, esses irmãos simples, como diz Humberto de Campos, serviram de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiram nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então, neste momento, ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no ensinamento imorredouro. São palavras bonitas
profundas de Humberto de Campos ao descrever o momento da chegada do Redentor, da segunda revelação, aquele que vinha dar sentido ao decálogo, aos ensinamentos de Moisés. Então, Jesus, sendo esta segunda revelação, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Esta é a base do ensino de Jesus. Quando ele diz amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então, meus irmãos, Jesus veio trazer o entendimento das leis de Deus. E escolhe aquelas pessoas que estavam sedentas do amor. Então, meus amigos, Humberto de Campos, ao relatar sobre Jesus a Zebedeu, né, o encontro de Jesus com Zebedeu, quando ele vai pedir a Jesus que coloque os dois filhos ao seu lado, Tiago e João. E Jesus ensina-lhe os ensinamentos de Deus. E ao falar dos ensinamentos divinos, Zebedeu se emociona diante de Jesus e compreende que o reino de Deus não é o reino de destaques, de reis, de poderes mundanos aqui da terra. E ele compreende, então, que o reino de Deus é o reino do amor. E ao compreender, diz Humberto de Campos, Zebedeu se ajoelha diante de Jesus e chora copiosamente porque compreendeu as verdades dos céus. Então, meus amigos, Jesus, esse é o tarefeiro, como diz Humberto de Campos, o emissário celeste que veio trazer conforto espiritual e consolação aos corações aflitos e angustiados. Então, tudo que o Cristo disse, ele mesmo nos diz, lá no Evangelho de Mateus, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, que fosse praticada em toda a terra, na sua pureza. Nós, então, temos hoje a oportunidade de um novo recomeço dos ensinos de Jesus. Deixar Jesus teórico e começar o Jesus transformador. Começar a viver tudo aquilo que nós pregamos
por eras e fazer a transformação que Jesus pediu desde o começo, que é de levar o evangelho a toda criatura. Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, Kardec nos mostra o novo jeito de nós vivermos Jesus. Porque passamos muito tempo falando de Jesus e muitas vezes usamos o nome de Jesus para matar, para perseguir, para colocar jugo pesado sobre as costas alheias. E é chegado o momento de viver o Evangelho de Jesus. O Emmanuel nos diz que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Está lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel trazendo esses ensinos do Cristo. E nós vamos perceber lá na pergunta 625 que Allan Kardec faz aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos disseram: Jesus. Então, Jesus constitui para todos nós o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Deus traz para nós, oferece para nós o modelo mais perfeito. E a sua doutrina ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, qual que é a missão de Jesus na terra? Lá no livro Consolador, Emmanuel nos diz que, antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo,
e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Então, Jesus é esse transformador de almas, é o transformador de corações. Então, cabe a cada um de nós compreender Jesus, viver Jesus, praticar Jesus, sentir Jesus. Então, meus irmãos, Jesus tinha o compromisso de fazer cumprir a lei e dar um novo direcionamento à terra. Continua dizendo-nos o Emmanuel, Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos. E o divino legado que Jesus nos dá é o Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus é o edifício da redenção das almas. Continua a nos dizer o Emmanuel. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Meus irmãos, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando de Jesus. Mas estas palavras dos Espíritos vêm trazer para nós que devemos continuamente viver Jesus. Dar esse sentido novo aos ensinamentos de Cristo. Então, vamos agora, nesse instante, fazer uma prece a Jesus. Bondoso Jesus, muito obrigado pelos esclarecimentos que ora recebemos. E que durante a noite consigamos compreender melhor ainda os ensinamentos, sendo conduzidos ao plano espiritual para o entendimento do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, graças a Deus. Meus amigos, tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Paz.